Hoje, dia quinze de fevereiro de 2025, o Senhor Espírito Santo me ensinou algo que para mim é muito difícil. Ele me ensinou algo sobre soberba. E a palavra diz que nós não podemos pensar mal uns dos outros. Só que a palavra nos diz também que nós necessitamos discernir o bem e o mal. E muitas vezes nós pensamos, se eu estou pensando mal, então eu estou contra a palavra. E algo que o Espírito Santo me começou a me ensinar, principalmente em finalzinho de 2021, início de 2022, foi que o discernimento espiritual, discernir pelo Espírito de Deus, decidir pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, vai nos revelar o mal que, porventura, estiver acontecendo no coração de outra pessoa. Então, o Espírito Santo, ele nos revela o mal no coração, ou seja, do irmão, ou seja, do ímpio. O Espírito Santo nos revela. E algo para mim que foi muito difícil. E o Espírito Santo, na época, disse: Você quer ser mais santa do que eu? Eu não entendi. Ele disse: Eu estou te mostrando a verdade, estou dizendo para você saia desse lugar. Se separe dessas pessoas. Se aparte dessas pessoas. E eu não entendia. E eu comecei a ver coisas no coração das pessoas e eu comecei a ser guiada e o Senhor começou a me mostrar o coração das pessoas. Início de 2022. E 22. E eu tive muito medo disso. Medo. Porque eu penso, eu não posso pensar isso. Eu não posso me afastar. Porque eu pensava que ser santo, que viver em santidade, tinha a ver com pensar o bem de todo mundo, encarar todas as pessoas como sendo elas boas. Porque na Babilônia, eles ensinam a gente assim. E é um pensamento ligado ao falso evangelho. Porque quem que nos ensina isso? São os falsos líderes, os falsos ungidos de Deus. Porque eles nos ensinam que não se pode levantar-se contra a autoridade. Só que olha que louco, isso é verdade. Tá na palavra, de Gênesis a Apocalipse. Só que nós não podemos levantar contra. E a Bíblia diz que as autoridades ímpias, as autoridades mundanas, por exemplo, presidente, governador, deputado, juízes, todas as autoridades que estão em eminência, a palavra diz que nós devemos seguir as leis e seguir os seus decretos. Nós devemos fazer o bem e seguir os seus decretos. E isso é bem e isso é bom diante do Senhor. Só que os falsos líderes, eles se apropriaram da palavra de Deus, nos ensinando que é pecado você se levantar contra o seu líder ou contra alguém que está em autoridade sobre você. Mas no mundo existem autoridades sobre nós. Porque o mundo exerce a autoridade de uma forma diferente que o reino. No reino do nosso Pai, eu não sou maior do que nenhum dos meus irmãos, independente da função, do ministério, do serviço.
Nós, em relação à irmandade, nós não somos mais e nem menos do que ninguém. Então, no reino de Deus, não existe hierarquia. Não existe. Não existe alguém que se sobreponha ao outro alguém. Não existe. Existe comunhão entre irmãos. Existe comunhão. Só que os líderes não ungidos, os líderes consagrados de acordo com a doutrina de Jeroboão, eles usam dessa palavra e diz, ó, se você levantar contra o seu líder, você vai ser amaldiçoado. Você existem tantas coisas, tantos testemunhos aí que vocês podem trazer uma lista de frases. E, e eu carreguei isso na minha vida, então assim, para mim, alguém que está numa posição de autoridade, eu tenho apreço, respeito e honra. E é assim que nós temos que ser. Só que isso não significa que nós podemos desprezar. Nós não podemos desprezar. Agora, voltando para o reino, só para o reino. Por causa dessa mentalidade, eu vou conseguir falar. Por causa dessa mentalidade, eu tinha medo do discernimento do Espírito Santo em relação ao coração das pessoas. Porque eu pensava, se o Espírito Santo está me mostrando isso, se eu estou vendo isso, então eu estou correndo o risco de rejeitar essa pessoa, de desprezar essa pessoa. Só que a Bíblia diz, eu não vou lembrar o versículo agora, se alguém lembrar, pode nos lembrar aqui. Que a Bíblia diz assim: para você não se sujeitar ao orgulhoso e ao soberbo. Tá em Salmos, eu sei que tá em Salmos. Para nós não nos sujeitarmos, não honrarmos o soberbo e o orgulhoso. Para nós não honrarmos, para nós não termos em estima o soberbo e o orgulhoso. E eu achava isso pesado, porque isso se refere ao ímpio, aquele que não tem o Espírito Santo. Só que também se refere àqueles que, apesar de terem a presença do Espírito Santo, estão na carne e estão vivendo na carne. Então, existe o orgulhoso ímpio e existe o orgulhoso que é o infantil espiritual. Os infantis espirituais, eles agem com muito orgulho e com muita soberba. E vejam, o medo de discernir e de pensar o mal de outras pessoas, se eu estiver sozinha nessa, vocês me avisem. Medo de discernir o coração das pessoas. Temor de estar pecando por discernir o coração das pessoas. E ao longo desses anos, esse discernimento só aumentou. Esse discernimento só aumentou. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia em Lucas 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 16. No reino de Deus, todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus somos irmãos. Nós somos irmãos. Só que nós que temos o Espírito de Deus devemos amar. Amar. E esse amar envolve suportar. Envolve suportar todas as coisas. E isso em maturidade. E nós devemos suportar todas as coisas.
E isso principalmente entre irmãos, sabe? Entre irmãos. Então, quando o irmão faz uma birra, a gente suporta. Quando o irmão age mal, a gente perdoa. Quando o irmão. Qualquer coisa que o irmão faça, a gente pode ficar magoadinho, mas a gente perdoa e nós devemos perdoar. Só que Deus, agora eu estou falando de Deus, eu não estou falando de nós irmãos, quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Nós devemos fazer o bem a todo momento, todos os dias, em todo o tempo. Só que existe algo muito sério que eu recentemente aprendi e eu preciso compartilhar com vocês nesse momento, que é sobre o ministério. Quando alguém é preparado pelo Senhor, aperfeiçoado pelo Senhor e enviado pelo Senhor, é diferente. Eu não, assim, eu vou tentar explicar. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor, preparado pelo Senhor e enviado pelo Senhor para cumprir uma obra. Ele não cumpriu a obra porque ele quis cumprir, porque ele achou que era interessante cumprir. Ministerialmente, tem pessoas que estão fazendo a obra, que não foram chamadas para aquela obra específica, que não foram preparadas por Deus para aquela obra específica e que nem têm o Espírito Santo e que não foram enviados por Deus. O que que isso significa? Que ele não é um porta-voz de Deus, ainda que ele esteja ocupando um lugar de autoridade ou de liderança dentro do reino de Deus. Vocês estão me acompanhando? Agora, de outra sorte, quando o Espírito de Deus levanta, chama, prepara e envia, já não é a pessoa fazendo. Ele é um porta-voz de Deus. Ele é um representante de Deus. E isso é um ministro enviado por Deus. Quero que vocês entendam. A nível ministerial, quando o Senhor está preparando você, o Senhor chamou você, o Senhor prepara você, e o Senhor tem um tempo que o Senhor te envia. Assim como ele me enviou, ele envia. E agora que entra o discernimento, é agora que entra sobre discernir. Quando você é enviado, não sei se você sabe, mas um embaixador, e a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, um embaixador, ele representa a autoridade máxima de um país e ele representa uma nação, a nação da qual ele é embaixador. Então nós somos do céu e nós somos embaixadores de Cristo. E quando nós somos enviados como ministros, como servos de Cristo a uma missão, para servir numa missão, nós somos representantes de Cristo, somos porta-voz de Cristo e nós também somos representantes de uma nação. Gleiciane, eu estou falando exclusivamente ministerial. Então, quando nós estamos, às vezes, nós estamos apenas nos preparando, tá tudo bem. Muitas coisas vão acontecer na sua vida que você não vai perceber. Você, antes de o Senhor te colocar no nosso meio, talvez tinha muita coisa que você não percebia. E o Espírito Santo começou a te abrir o discernimento, ele começou a te fechar, a te separar de uma forma ainda mais intensa. Porque eu sei que muitos testemunhos de vocês falam muito sobre isso, sobre um nível de separação maior do que estava vivendo antes.
um temor maior. Agora entra aqui Lucas 10. Lucas 10 fala de dos apóstolos que estavam sendo treinados pelo Senhor. Aqui fala da missão dos 70. Jesus enviou os 70 para uma missão rápida, para uma missão de treinamento. Eles estavam numa missão de treinamento. E nessa missão, ele deu algumas instruções para os discípulos. E dentre as instruções, ele começa exatamente aqui. Ok? Versículo 10. Lucas 10, a partir do versículo 10. Aí tem uma parte da instrução, ele diz, ó, curar os enfermos, fazer isso, isso, isso. Aí ele vai falando. Aí chega no versículo 10, ele diz assim, mas, agora ele disse, cuidado, cuidado. Em qualquer cidade em que entrardes e eles não vos receberem, saiam pelas ruas e dizei, até a muita poeira da vossa cidade, que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se Tiro e Sidom se fizessem as poderosas obras que entre vós foram feitas, há muito teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinzas. Versículo 14. Mas haverá mais tolerância para Tiro e Sidom, meu Deus, no dia do julgamento do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada ao céu, serás derrubada ao inferno. Aí ele está dizendo assim, todos que ele estava falando, vocês estão indo para um meio de um povo pregar a minha palavra. E se esse povo te rejeitar, tá tudo bem. Ele está falando aqui num contexto de que se eles te rejeitarem, tudo bem. Agora eu quero que vocês peguem esse versículo 16. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Agora eu volto nesse versículo para você entender ele. Eu vou contar a história primeiro, que vai ficar mais fácil para mim. Em dezembro de 2024, eu comecei a receber revelações no meu espírito a respeito de contrariedades dentro da escola profética. Contrariedades. Pensamentos contrários contra mim mesmo, contra a Gleiciane. E eu comecei a ficar assustada com aquele discernimento e comecei a orar ao Senhor. Aí, eu até printei aqui. E aí o Senhor me revelou a pessoa que estava tendo a contrariedade. Quem chegou agora não vai entender muita história, não vai entender tudo, mas agora que eu vou contar vai entender. Foi dia 7 de dezembro e o Senhor me levou. Ele falou assim: você não vai mandar essa mensagem só para quem eu estou te revelando. Você vai mandar essa mensagem para todas as mentoradas. Porque por enquanto, escuta bem, por enquanto, você não vai falar nada para essa pessoa. Você não vai falar. Então, para que você não fale para essa pessoa, você vai mandar essa mesma mensagem para todas as mentoradas. E no dia 7 de dezembro eu mandei uma mensagem para todas as mentoradas. E eu disse que o Senhor tinha me revelado que havia alguma mentorada que estava me rejeitando. E que
Eu vou ler a frase toda. E o Senhor me revelou que estava passando pela minha mente pensamentos vindos de que você e todas as mentoradas estavam me rejeitando como mentora. Mas a verdade é que o Espírito Santo me mostrou quem era a pessoa. E ela não está entre nós mais. Só para vocês entenderem. E eu mandei a mesma mensagem para todas, mas o Espírito Santo disse: a pessoa é essa. Mas você vai mandar para todas, por quê? Para que você não esteja trazendo, você estabelecendo o juízo. Você vai estar dando oportunidade para elas buscar a Deus e se arrepender do que ela está pensando. Agora veja. Sei que agora sei agora que isso pode sim ser verdade, e mesmo que seja, tudo bem. Porém, isto está vindo como um ataque ferrenho da parte do inimigo. E aí eu coloquei aqui que eu estava sentindo dores no estômago todas as quinta-feiras que eu ia ministrar a escola profética. Aí no dia 5 de dezembro, o Senhor Espírito Santo, antes dessa mensagem, o Senhor Espírito Santo falou assim para mim. E eu escrevi na escola profética. Eu vou ler para você. O fato de, porventura, eu quero que você guarde bem isso. O fato de, porventura, não ter acompanhado ou não estar acompanhando cada aula da escola profética, da Caldas, significa que o conhecimento e o entendimento que vem do Espírito está sendo ocultado de você pelo próprio Espírito Santo. Isso eu coloquei dentro da escola profética, como uma instrução geral. O Espírito Santo falou essa frase para mim, eu escrevi. Por quê? Porque o Senhor revela os seus segredos e mistérios a corações humildes e quebrantados e desejosos e sedentos. Não é nada pessoal, não é sobre mim. É sobre Jesus e seus profundos mistérios. Aí a irmã Liliane, que está aqui, ela ficou tão assustada com essa mensagem que ela escreveu embaixo assim: não entendi. Mas na verdade ela chocou ela, assim como me chocou. Ela disse: o Espírito Santo não está permitindo que assistamos porque está vendo algo em nossos corações? Ela ficou muito assustada. E eu também. Aí veja, passou os dias, eu escrevi aquele dia 7 a mensagem. Aí passou-se mais uns 4 dias. A irmã que estava contrariada, ela me mandou uma mensagem dizendo: irmã, muito obrigada, até aqui, tudo bem, mas eu vou sair de todos os grupos. E aí, deixa eu só. Eu fiquei com muito temor quando essa pessoa saiu, beleza. Vamos continuar. Aí eu sempre falo para vocês uma coisa. Na escola profética só entra quem é selecionado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem ministrado isso. É, então, eu não posso vender a escola profética como um curso, por exemplo. Ah, pagou, entrou. Isso tudo eu sempre falei, o Espírito Santo sempre falando comigo. Só que até então, eu não tinha sido provada e experimentada em relação a isso. E agora vocês vão entender. Eu não tinha. Recentemente, recentemente uma irmã tinha me mandado no início de janeiro mensagem. Ela me mandou mensagem, ela era da comunidade, e ela me mandou mensagens dizendo que precisava de estar num ambiente para crescer e tudo e tal e tal. Me contou o testemunho, e o testemunho forte, o testemunho impactante, o testemunho. Assim, eu fico só maravilhada com os testemunhos, eu glorificando a Deus. Beleza. Foi indo, a gente fez aquele jejum de 3 dias, agora recente. Nesse jejum de 3 dias, essa irmã estava, ela testemunhou. E o Espírito Santo, né, e o meu desejo também de que todas as irmãs sejam
despertadas e cresçam e cumpram a obra do Senhor e façam e vão. O meu desejo é muito grande. Mas agora vocês vão entender. E aí eu conversando com essa irmã, e as dificuldades dela, que o marido tinha saído de casa e tudo, e tudo, e tudo. Chegamos num ponto. Domingo agora, recente. Domingo. Domingo foi que dia? Domingo foi dia 9. No domingo, vou resumir. E as condições difíceis. Eu falei, irmã, se a senhora tem fome e sede. E aí, assim, tudo indo conforme o Espírito Santo sempre me apontou. O Espírito Santo, ele me dá métricas, ele vai me falando. Só que teve uma coisa que o Espírito Santo ocultou de mim. Ele ocultou. Para que eu caísse na experiência. Ele ocultou de mim. E ele ocultou até o último minuto. Vocês vão entender. E tudo fluindo maravilhosamente bem na conversa. E aí a irmã falou assim: Eu quero, irmã, eu quero, beleza. E aí eu, com o meu coração alegre, e o Espírito Santo permitindo, olha, o Espírito Santo, ele me guiou nessa experiência até um ponto. Aí eu fui e adicionei a irmã na escola profética, domingo. Quando eu a adicionei, aí o Espírito Santo tirou a venda do que estava oculto e liberou. E ela me mandou um áudio. Eu vou passar no privado de vocês o áudio. Ela me mandou o áudio. Quando ela me mandou o áudio, deixa eu ver até que. Me manda. É Liliânica? Eu vou lembrar quem tá aqui. Quando ela me mandou o áudio, meu coração fez assim. Eu desfaleci. Eu desfaleci. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu só pensei assim, meu Deus, e agora? Eu falei, Espírito Santo, isso ficou oculto até eu adicionar ela dentro da escola profética. Meu Deus, e agora? Eu fiquei preocupada. Minha barriga doeu, meu estômago doeu, minha cabeça ficou ruim, me faltou a respiração, sabe? Por quê? Porque eu fiquei magoadinha? Não. Porque eu pensei assim, nossa, o coração tá desalinhado. E agora? Eu fiquei desesperada. Eu vou dizer pra vocês, eu fiquei desesperada. Eu falei, tá desalinhado. Aí eu comecei a falar, Espírito Santo, e agora? Espírito Santo, e agora? E o Espírito Santo ficou caladinho. Caladinho. Falou nada pra mim. E na hora eu mandei a mensagem pra irmã. Eu falei, irmã, se eu tivesse ouvido o seu áudio antes de te adicionar, eu não teria te adicionado. E aí a minha sinceridade é muito grande. E o Espírito Santo me deu essa capacidade. Eu falei, irmã, eu não teria te adicionado se eu tivesse ouvido esse áudio, porque não funciona. Aí ela, não, mas aí assim, eu não concordo em nisso. Tá, beleza, a senhora não concorda. Tudo bem, senhora, não concordar. Nós não precisamos concordar com todo mundo. Mas eu tô dizendo assim, pra. Eu não poderia ter te adicionado, mas agora vamos ver. Passou a semana inteira. Teve a escola profética na quinta. Eu tô contando um testemunho. No final vocês vão entender. E isso aqui vai ser pra vida de vocês. Chegou quinta-feira, ela não compareceu na aula ao vivo. Aí eu achei estranho. Aí na sexta-feira eu falei assim: Oi, irmã, tá tudo bem? A senhora não senti sua falta. Aí ela falou: Ah, eu esqueci. E o tom o tom, eu já fiquei com a minha barriga, já deu um soco na minha barriga de novo. Eu falei: Eita. Aí ela falou assim: Mas desde domingo que você me mandou o link da plataforma, o meu e-mail eu coloco a senha e não tá dando certo de eu acessar. Eu entro, eu entro, tô logada, mas eu não consigo acessar. Aí eu já tinha, no domingo mesmo, eu pedi o Adriano. Adriano, confere, por gentileza, se tá aberto o conteúdo para a irmã. Leiciane, tá aberto, tá tudo normal.
Falei, então tá bom, irmã, tá tudo normal. E aí passou a semana. Ela me mandou um áudio e eu não vi. Irmã, eu tentei de novo, não deu certo. Aí ontem, ela falou: eu te mandei esse áudio, mas você não viu. Mas eu tentei entrar na plataforma para acessar o conteúdo e eu não consigo. E aí eu mandei mensagem para Adriano de novo. Aí eu pensei assim: não, eu vou entrar com o login dela, eu vou entrar com a senha e vou ver se tá funcionando. Aí eu abri no celular, de todas as formas que você pensar, eu abri e eu consegui acessar o conteúdo. Com o e-mail dela, com o login dela, eu consegui acessar o conteúdo. E eu expliquei para ela, eu falei, irmã, fecha tudo, abre em outro navegador. Eu falei, irmã, faz isso. Eu gravei a tela do meu celular. Eu falei, é só clicar aqui. Eu fiz, eu passo a passo. Aí eu chegou num ponto, eu parei assim, eu sentada na minha cama e falei assim, tá errado. Eu falei, irmã, eu vou te falar uma coisa. Tem alguma coisa errada. Isso nunca aconteceu desde que a escola profética existe. Nunca. É a primeira vez. Tem alguma coisa errada? Aí ela falou: eu sei que tem alguma coisa errada. Eu falei assim: eu só posso orar pela irmã. Eu só posso orar, porque tem alguma coisa. Passou alguns segundos e o Espírito Santo falou assim: e tem mesmo, e é comigo que ela tem. Eu falei: o Espírito Santo disse assim: ela tem alguma coisa mesmo, e é comigo. Aí eu tentei de novo, falei: irmã, tenta mais uma vez. Eu não sei quantas vezes que ela tentou. O login normal, eu gravei. Normal, tudo normal. Aí eu comecei a gelar, eu comecei a gelar, gelada. Comecei a gelar. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse assim: eu resisto aos soberbos. E ela não vai acessar nada, porque eu não vou permitir. Fui eu que fechei o acesso dela. Tá no sistema, o Adriano abriu, você viu, para você abre, mas para ela eu fechei. Ela não vai acessar. Eu falei, Espírito Santo, como assim? Eu resisto a um coração soberbo. Eu comecei a gerar, eu fiquei chalada. Aí eu falei, Espírito Santo, ele falou assim: eu te disse, eu te disse que não era qualquer pessoa que ia entrar na escola profética e ia acessar. Eu falei, Senhor, eu eu não acho que a escola profética é algo especial, no sentido de eu sou especial, a escola profética é especial, não. Ele falou assim: não, eu sei que você não pensa, eu sei porque eu forjei você para pensar isso. Só que o que eu tenho colocado dentro da escola profética não é para corações soberbos. Aí eu falei assim, mas o que que significa soberbo, né? Eu fui de novo lá para pesquisar o que que é soberbo. Existem duas coisas, dois significados para soberbos. E aí a Bíblia diz que o Senhor rejeita, ele resiste aos soberbos. E resistir é impor poder. O poder de Deus vai contra o soberbo. É como se o poder de Deus lutasse contra o soberbo. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo e ele me levou de novo para essa palavra aqui de Lucas. Aí o Senhor diz: quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Ele diz: ninguém é obrigado a entrar na escola profética. Olha que louco. Mas se entrou e despreza, eu não vou permitir acessar. Eu vou falar de maneira simples. Ela havia assistido algumas ministrações do YouTube e ela disse: eu não concordo com isso, com um monte de coisa, porque. Aí a frase foi: por causa de experiências, eu sei que não é assim. E aí a definição de soberbo é assim, eu ainda tô gelada, gente. Vocês vão entender agora. A definição de soberbo é: primeira face.
O soberbo é aquele que se eleva sobre o outro e que se coloca acima dos outros, que sobrevaloriza os seus próprios meios e méritos. Aí agora a outra face. É o que despreza os outros. Então o soberbo ele supervaloriza e ao mesmo tempo ele despreza os outros. Então ele se supervaloriza e despreza os outros. E até então eu falei assim, Senhor, mas por que que ela não está conseguindo acessar? Ele falou, porque ela te desprezou. Porque ela desprezou o teu ensino, porque ela desprezou a minha palavra que eu te dei. Aí assim, eu tô falando isso aqui, de novo, não é sobre a Gleiciane, esse vasinho aqui, não. É sobre um princípio que está na palavra e eu não entendi, eu tenho temor e tremor. E o Senhor, aí ele falou assim: vai lá nas mensagens que você mandou para a escola profética em dezembro. Eu já tinha te avisado. Aí lá na mensagem que estava escrito bem assim, que é a mensagem que a irmã Liliane ficou assombrada, eu também. Que ela falou assim: o fato, aqui, que o Espírito Santo me levou a escrever dia 5 de dezembro? O fato de, porventura, não ter acompanhado ou não estar acompanhando cada aula significa que o conhecimento e o entendimento do que vem do Espírito está sendo ocultado de você pelo próprio Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor revela os seus segredos e mistérios aos corações humildes e quebrantados e desejosos e sedentos. Não é nada pessoal, não é sobre mim. É sobre Jesus e seus profundos mistérios. Meu Deus. Aí o Espírito Santo me levou para ler essa mensagem, porque ele falou: eu te disse para você escrever isso, você escreveu, eu te disse isso. E o temor. E o medo de pensar assim, ai, eu sou especialzinha, não toque em mim, não toque no seu ungido. Eu falei, Senhor, eu não quero esse tipo de pensamento. Ele falou assim, não é sobre você, não é sobre o seu pensamento, é sobre a minha palavra, é sobre eu te enviei. Aí eu comecei a baixar a minha bola assim. Eu falei, Senhor, me explica. Ele falou, desde o primeiro momento que ela rejeitou a minha palavra, que estava saindo da tua boca, eu me opus a ela. Aí eu disse, por que que o Senhor permitiu que eu adicionasse ela, que acontecesse tudo isso? Ele disse, para eu te provar, para você experimentar o que realmente significa. O que realmente significa os mistérios e os segredos do meu reino que eu tenho entregado a todos aqueles que eu tenho permitido acessar. E aí ele diz: os meus mistérios eu não abro para os corações soberbos. Aí eu disse: Senhor, por que que eu não tive o discernimento? Então ele falou assim: porque eu ocultei até você colocar ela dentro, porque eu queria que você experimentasse. Porque você estava duvidando do que eu estava te falando. Eu estava duvidando do que o Espírito Santo estava me falando em relação aos mistérios que ele não daria acesso aos corações soberbos e arrogantes. E eu estava achando assim, não, não é nesse nível. Porque assim, eu tenho muito temor, eu tenho muito temor de. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, mas eu passar a agir de uma forma em que eu esteja excluindo, desprezando. Ao invés de pessoas desprezarem, eu estou desprezando, sabe? E aí o Espírito Santo, ontem, eu sentada na minha cama, o meu marido chegou. Ele falou: o que que foi com você? Eu tava gelada. Eu falei: eu estou gelada. Aconteceu algo que nunca aconteceu. E eu contei toda a história para ele, mas eu vou ler o versículo de novo para você entender. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quem vos ouve, ouve a mim. Ah, então
ouvir qualquer pessoa. Não. Entenda. Guarda isso no seu coração. Você será ou você está sendo enviado pelo Senhor para fazer uma obra. Você está sendo enviado pelo Senhor para fazer uma obra. Ou você vai ser enviado pelo Senhor para fazer uma obra. Ninguém é obrigado a acreditar. Só que, beleza, mas se houver pensamento, atitude de desprezo, é como se você estivesse rejeitando a palavra, ó. Quem vos ouve, ouve a mim, quem vos despreza, despreza a mim. Se você despreza a palavra de um verdadeiro ministro que foi enviado por Deus, então eu posso desprezar uma palavra que vem de um falso profeta? Posso. Eu posso desprezar uma palavra que vem de um falso consagrado? Posso. Posso. Por quê? Porque eu estou rejeitando o espírito de erro. Eu estou desprezando o erro, eu estou desprezando o espírito de erro. Agora, e se eu estiver desprezando o Espírito Santo e eu estiver desprezando a palavra que está vindo do Espírito Santo? Eu estou agindo com soberba. Nossa, é muito doído. Eu estou agindo com soberba. Eu estou agindo com soberba. Então, esses dias, aí vem esses dias, domingo. Quando aconteceu isso, eu pensei, então o Espírito Santo queria me ensinar a respeito de a gente não desprezar e fazer perguntas. Vai lá domingo nas nossas conversas lá no grupo. Aí eu falei, ao invés de você desprezar uma palavra, desprezar um ensino, você começa a fazer perguntas. Faça pergunta para o Espírito Santo, faça pergunta para o ministro, faça pergunta. Não se ofenda e fique aí se ofendido. Porque eu estava falando por causa do acontecimento que tinha acontecido domingo. E aí, o que aconteceu? Eu trouxe aquele textão sobre não rejeite, não despreze, faça pergunta. Porque quando acontece de a gente ouvir algo da parte de Deus que é tão confrontador, que a gente pensa assim, meu Deus, não é de Deus não. E se eu penso que não é de Deus, e se eu rejeito aquilo e desprezo aquilo, eu estou rejeitando o Espírito Santo, desprezando o Espírito Santo, desprezando a palavra e desprezando Cristo. E se eu desprezo a palavra, e se eu estou desprezando a verdade, e aí eu estou falando não como alguém que está livre de erro, eu estou suscetível a errar, e eu estou todos os dias. Por isso que quando eu oro, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, guarda a minha boca, guarda de pecar, guarda-me de pecar nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, guarda, livra-me, Senhor, de cair no orgulho, na soberba, na vaidade. É um desespero, porque é muito fácil a gente cair. É muito sutil a gente chegar a desprezar a palavra. Gleiciane, por que você está nos contando isso? Eu estou contando não é por causa de mim, não. É por causa de você, do teu chamado, da obra que o Senhor te chamou. Você não precisa se preocupar com quem vai desprezar, com quem não vai acreditar no que você vai falar. Você não precisa se preocupar de as pessoas não acreditarem naquilo que você está falando. Não se preocupe, porque eu tinha medo. Eu falei, Senhor, olha para mim. Eu sou a menor das tuas filhas. Eu sou a menor dos teus ministros. Eu sou menor, eu sou menor, eu sou a menor. Eu não tô falando disso uma falsa modéstia, não. Eu quando eu vou para a presença, eu falo, Senhor, olha para mim. Eu sou a menor das suas filhas. E aí o Senhor me dá revelações de Apocalipse, diz que vai matar falso profeta, e eu tô falando isso, Senhor, tem misericórdia de mim.
Tem misericórdia de mim, Pai. Só que eu preciso dizer para você, não temas. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração e não temas o que falar, onde falar, como falar. Porque é o Espírito Santo e é tão louco. E ontem assistindo o filme de Lutero, indico o filme de Lutero. Só que eu indico mais você assistir o filme depois de ler um resumo da biografia. Eu vou passar para vocês lá. Eu lendo Lutero e tem uma parte que ele está diante dos príncipes. Ele diz assim: um homem não pode ir contra a sua consciência. Eu não posso, é, eu não posso revogar, eu não posso renegar tudo que eu escrevi nesses livros. Eu não posso renegar nada disso, porque se eu fizer isso, eu estou indo contra mim mesmo, eu estou indo contra a minha consciência. E era como se eu estivesse indo contra a minha consciência, não aceitando isso que o Senhor estava me falando, principalmente desde dezembro para cá. O que significa, Gleiciane? Significa que, apesar de eu amar a irmã, de eu desejar que essa fortaleza de limitação, que isso se fosse rompido na vida dela e que ela pudesse fluir. Ah, e que não seja comigo, mas que seja com outro ministro. Eu oro para que ela flua, para que. E eu disse, arrependa-te. O Senhor manda você se arrepender, você buscar arrependimento, porque você agora está lutando contra Deus, não é comigo. Eu não tomo essa ofensa para mim, porque não é comigo. Porque se fosse comigo já estava resolvido. Eu falei para ela, comigo já está resolvido. No domingo mesmo, na hora que ela me mandou o áudio, eu falei assim: comigo já está resolvido. Por que que resolveu? O Espírito Santo me deu uma instrução. A gente não pode se ofender com o ensino, a gente tem que fazer pergunta. Então, em relação a mim, já estava resolvido entre mim e entre eu e ela, já estava resolvido. Não tinha mais problema, vocês estão entendendo? Não tinha mais problema. O meu coração já tinha liberado ali. Eu falei assim: não tem problema. Só que aí eu falei: eu vou ensinar. Faça pergunta. Aí eu disse: faça a sua pergunta. Faça as perguntas. Porque o Espírito Santo vai dar a resposta. Aí o Senhor disse para mim: não é com você, é contra mim e é comigo. Ele disse: o pecado da soberba não é contra quem fala, mas é com o dono da mensagem. O pecado da soberba não é contra o ensino, mas é com quem. Não é contra o ministro, mas contra quem enviou o ministro. Vocês estão entendendo isso? Isso pra mim, eu tô gelada. Ai, eu tô gelada. Por quê? Porque eu sou a menor das menores. Eu não tenho problema. Podem me rejeitar, podem me desprezar, não tem problema, eu vou entender. Por quê? Porque eu fui preparada pelo Senhor para entender e para perdoar e para amar e para interceder. Deus me preparou. Só que com Deus é diferente. Porque eu perdoo, porque Deus me forjou, me ensinou, me moldou. Só que com Deus é o coração dela para com Deus. É ela em relação ao que ela não quer, em relação à verdade que vem do Senhor, não é comigo. Olha que coisa louca. É contra o conhecimento de Deus, não é comigo. Ah, Gleiciane, não é comigo. Comigo tá tudo certo. No tanto que estava certo, que continuou normal. E na hora que o Espírito Santo de Deus ontem falou, eu não vou abrir, ela pode tentar acesso de todas as formas, mas ela não vai acessar um link sequer. Ela não conseguia abrir nenhum vídeo. Eu comecei a tremer. Ela me rejeitou. Eu falei, Senhor. Aí sabe o que eu tô pensando? Senhor, me livra de te rejeitar, de rejeitar a tua vontade, de rejeitar a tua palavra, seja no pensamento, seja no gesto, seja na intenção.
Livra-me, purifica de toda soberba. Eu só posso pensar isso. Eu só posso pensar isso. Eu só posso orar e pedir ao Senhor: me perdoa, me revela o meu pecado, revela o meu pecado. E nesse momento eu só penso isso: Senhor, revela-me o meu pecado contra algum ministro do Senhor, contra qualquer palavra de algum ministro do Senhor, que é a palavra do Senhor e que porventura eu rejeitei, eu desprezei, eu tenho desprezado, eu tenho criticado, eu tenho desprezado no meu coração, nos meus pensamentos. Senhor, revela-nos o nosso pecado, me revela o meu pecado contra o Senhor. Revela-me, Senhor, toda e qualquer soberba do meu coração. Revela-me, Senhor, todo e qualquer pensamento que não foi discernimento, todo e qualquer pensamento contrário, contra a sua palavra, contra a sua verdade, contra o seu ensino, contra Jesus Cristo, que é a palavra. Me perdoa, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus. Revela o oculto e o escondido que está no meu coração e no coração das tuas filhas. Revela, Senhor. Revela, Senhor. Revela, Senhor, toda soberba contra toda e qualquer palavra, contra toda e qualquer palavra, porque não é contra o ministro. Não existem ministros especiais, mas existe uma palavra especial. Não existem pessoas especiais, mas existem verdades especiais. Não é sobre mim, mas é sobre a sua palavra que é liberada através da minha boca, através da minha voz. Não é sobre qualquer outro ministro, mas é sobre a verdade que é liberada do trono do Senhor através destes ministros. Senhor, não permitas que eu rejeite algum ministro e, consequentemente, rejeite a sua palavra. Senhor, dá-me, Senhor, um coração puro, humilde, um coração manso, um coração, Pai, sedento das tuas verdades, ainda que as tuas verdades sejam duras, sejam confrontantes, sejam tão diferentes de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu entendi, que a tua verdade prevaleça sobre qualquer sofisma, sobre qualquer fortaleza, sobre qualquer coisa que eu tenha aprendido, que eu tenha entendido. Pai, nós te pedimos que o Senhor leve cativo todo e qualquer pensamento que se levanta contra o conhecimento do Senhor, contra a palavra do Senhor, contra o seu Cristo. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós te pedimos, livra-nos, Senhor, de pecar contra o Senhor, contra a sua palavra. Livra-nos da soberba contra a sua palavra. Dai-nos olhos purificados com o teu fogo. Dai-nos um coração purificado com o teu fogo, com a tua palavra, Pai. Purifica-nos, santifica-nos, Pai, e livra-nos, Senhor, de pecar contra ti e contra a tua palavra e contra os teus enviados, ó Deus. E nesta hora, Pai, eu oro ao Senhor e eu clamo ao Senhor pela vida dessa irmã, Pai. Eu clamo ao Senhor, o Senhor sabe de quem nós estamos falando. Eu clamo ao Senhor, Pai, e que o Senhor possa tocar, Senhor, na vida dela, Pai, com o quebrantamento da tua palavra. Que ela seja tocada pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, pela sua palavra. Que ela venha se arrepender, Pai. Que ela venha se compungir em seu coração. Que ela, Senhor, venha se arrepender de ter desprezado a tua verdade, desprezado a tua palavra, desprezado o teu Cristo, Pai. Porque em relação a mim, Pai, não há nada que eu possa dizer, porque eu liberei perdão. Tudo que se referia a mim, eu libero a vida dela. Eu perdoo ela, Senhor, de
todo pensamento mal, de tudo aquilo que ela intencionou, que ela pensou contra mim como pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida dela. Eu profetizo sobre a vida dela quebrantamento. Eu profetizo sobre a vida dela arrependimento. Eu profetizo sobre a vida dela que ela se proste face a face com o Senhor e que ela se dobre, se ajoelhe, se quebrante. E que ela seja despertada, levantada, preparada, aperfeiçoada e enviada pelo Senhor, Pai. Eu clamo misericórdia, Senhor, pela vida dela. Eu clamo misericórdia, Senhor, pela vida dela, Deus. Nós clamamos misericórdia, Senhor, pela vida dela em nome santo do Senhor Jesus. E eu não sei, Pai, o coração de todas as tuas filhas, mas eu oro, Senhor, se houver algum embaraço, se houver algum desprezo no coração, se houver algum sentimento faccioso contra a minha pessoa, contra mim, Gleiciane, eu libero perdão, eu libero de todas as amarras, de toda a prisão, de todo o aprisionamento. Todas as mentoradas, todas as alunas, todas as pessoas que estão ali na comunidade aberta, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu libero perdão, Pai. Eu libero e eu peço ao Senhor do teu bálsamo curador, do teu bálsamo de quebrantamento, Pai. Eu peço ao Senhor pela tua misericórdia e que o Senhor venha trazer e estabelecer a tua vontade, a tua verdade, o teu conhecimento, o teu Cristo, porque não é sobre mim, não é sobre a pessoa da Gleiciane, mas é sobre o teu reino, é sobre a tua palavra, é sobre a obra de Jesus Cristo, é sobre a obra de Jesus Cristo, é sobre o teu reino, é sobre a tua palavra, é sobre o teu reino. Eu não sou importantezinha, eu não sou especialzinha, mas a tua palavra é poderosa, a tua palavra é especial, a tua palavra é magnífica, a tua palavra é a verdade. Senhor, perdoa, Senhor. Senhor, abre os corações e quebranta-os, Senhor, para ouvir a tua palavra. Aquilo que o Senhor tem ocultado de pessoas que estão cheias de soberba, pessoas orgulhosas. Senhor, eu clamo por misericórdia. Eu clamo por misericórdia porque um dia eu fui uma orgulhosa. Eu clamo por misericórdia, porque um dia eu fui soberba além da medida. Eu clamo por misericórdia, porque eu fui orgulhosa e eu rejeitei a sua verdade. E eu pequei contra o Senhor muitos e muitos pecados. E eu me afastei da tua verdade, da tua presença. Mas o Senhor agiu com misericórdia para comigo e o Senhor me resgatou do poço profundo, do poço escuro, do poço da destruição, da morte eterna. Eu clamo por misericórdia, Pai. Eu clamo por misericórdia todas as vidas que têm rejeitado a sua palavra por estarem rejeitando a mim como emissária, como embaixadora do teu reino. Tem misericórdia, Senhor, que eles não rejeitem a tua palavra por minha causa. E que tudo que há em mim, Senhor, possa ser mudado, purificado e transformado, para que eu seja apenas um vaso, para que eles possam olhar para a tua palavra, ouvir a sua palavra, que eles não olhem para mim. Não olhem para mim, assim como João Batista disse, não olhem para mim, não, eu não sou o Cordeiro de Deus, eu sou a voz que clama, eu sou a voz daquele que clama no deserto, eu sou apenas a voz. Não, eu clamo ao Senhor que nenhuma vida se perca, que eu não seja um empecilho para que pessoas ouçam a tua palavra e creiam na tua palavra e cresçam na tua palavra. Não, que eu não seja uma pedra, mas que eu seja somente a sua voz. Somente a sua voz. Eu clamo por misericórdia. Todas as pessoas que um dia me rejeitaram, que um dia me desprezaram,
e por consequência deixaram de receber a sua palavra, deixaram de serem ministrados pela tua palavra. Eu clamo por tua misericórdia e quebrantamento, que eles não olhem para mim, não, que ninguém olhe para mim, não, que eles olhem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou apenas a porta-voz, eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um vaso, Senhor. Usa as tuas filhas como vasos, que ninguém possa ver a elas, mas ver a palavra e ver o Cristo nelas, que ninguém possa rejeitar a elas, mas que possam receber a palavra que elas carregam. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ninguém veja as tuas filhas, mas vejam Cristo. Que ninguém ouça as tuas filhas, mas ouça a tua palavra. Não me importa. Não me importa. O que me importa é se rejeitam a sua palavra. Não importa se me rejeitam. Não importa se me desprezam, mas e se isso é um empecilho para não receber a sua palavra, Senhor, eu peço ao Senhor que tudo aquilo que foi levantado, eu quero te pedir em concordância com as tuas filhas. Tudo aquilo que o inimigo estava levantando nos corações, para que eles não ouvissem e não ouçam a palavra do Senhor através da minha vida. Que tudo que foi levantado caia por terra agora em nome de Jesus. E que a espada do teu anjo poderoso desfacele tudo aquilo que foi levantado pelo inimigo para impedir que as pessoas ouçam a tua palavra através da minha vida, através da vida das tuas filhas. Tudo aquilo que foi levantado como uma cortina, como uma capa, como uma cortina que cobre. Em nome de Jesus Cristo, que a espada do teu anjo poderoso venha descer do alto a baixo, agora em nome santo do Senhor Jesus. Em nome santo do Senhor Jesus, Pai, que a tua palavra seja ouvida. Que a tua palavra seja ouvida. Que a tua palavra seja ouvida, que as pessoas se acheguem à tua palavra e que elas não olhem para mim. Não, que elas vejam somente a Cristo. Ai, eu sinto agora, eu sinto, não. Que elas olhem para mim, mas que elas não me vejam, que elas vejam somente a Cristo, somente a Cristo, somente a Cristo. Eu não quero que ninguém me veja, que eles vejam somente a Cristo, Pai. Que eles não sejam impedidos por isso. Resplandeça Cristo em mim, para que ninguém veja a mim, mas veja Cristo. Eu te peço, eu te clamo, eu te imploro, em nome de Jesus. Que eles vejam somente a Cristo. Não! Ai, Senhor, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz, somente a voz, somente a voz. A palavra é tua, o ensino é teu, os mistérios são teus, a tua palavra é tua. É tua. É tua, Pai. É tua. A tua palavra é tua.